Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar aqui com você, até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Que Ele derrame sobre a tua casa nessa noite, sobre a tua vida, do seu espírito, do seu poder, e traga restauração, renovação, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você nesta noite um texto que está lá em João capítulo 8, o verso 3, que fala sobre como nós somos duros de coração, como nós somos rápidos em apontar o dedo, em acusar, como nós somos rápidos em julgar os outros, em querer justiça para os outros. Eu sempre digo isso, que nós julgamos os outros pelas suas atitudes, por aquilo que elas fizeram, e nós nos julgamos pelas nossas intenções, né? Então a nossa desculpa é sempre aquela, né? Ah, não, eu pensei, eu achei, eu queria fazer isso, eu tentei fazer aquilo, né? Mas os outros, nós somos rápidos em apontar o dedo, em acusar. Mostra, na verdade, a dureza do nosso coração. É claro que nesse texto, os mestres da lei e os fariseus, né, que conheciam a palavra de Deus, ou deveriam conhecer, conheciam só a letra, né? Não conheciam Deus que escreveu, né? O Deus que falou. Então, eles queriam provar Jesus. Mas isso mostra como a religiosidade, como quando nós seguimos a palavra de Deus de uma forma religiosa, sem a presença do Espírito Santo, sem o amor de Deus, ela não faz diferença nenhuma e pior, nos torna piores, às vezes, nos torna piores do que o incrédulo. E aí, ali no versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. Você pensa a situação de humilhação, de vergonha daquela mulher? É claro que ela pecou, claro que nós não temos desculpas para o pecado, né? Nós temos que assumir, nós temos que confessar os nossos pecados, mas ela ali foi exposta, envergonhada, humilhada por causa do seu pecado. E os judeus, então, fizeram ela ficar no meio de todos ali, né, diante de Jesus. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Então, ali, declarando o pecado dela para todos. Amém? E na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Aqui há alguns problemas aqui para Jesus. Eles quiseram provar, testar Jesus. Porque a primeira coisa é que Jesus ele não poderia determinar o apedrejamento ou a morte daquela mulher. Porque a lei dos romanos, e os romanos governavam a Judéia naquela época, não permitia esta decisão por parte de um judeu. Tanto é que Jesus foi levado a Pilatos para ser condenado. Por que os judeus não condenaram? Porque eles não podiam. Eles tinham que condenar por meio de Pilatos. Porque Pilatos devia ali dar o seu aval, né? Confirmar aquela punição, a morte na cruz. E então, Jesus não poderia. Então, se Jesus fizesse isso, ele iria contra a lei dos romanos. E com relação aos judeus, né, aqueles homens que estavam ali, os fariseus e os doutores da lei que estavam testando, estavam provando Jesus, se Jesus rejeitasse e dissesse simplesmente não, ele estaria perdendo a sua credibilidade diante dos judeus, porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei, para que então pudesse vir a nova aliança. Mas então ele não podia rejeitar diante dos judeus. Diante dos romanos ele não poderia tomar esta decisão. Ele não tinha este direito diante da lei dos romanos. Amém? Ele seria culpado. Então, e se ele rejeitasse, ele perderia a credibilidade, né? Porque ele não estaria cumprindo a lei a lei dos judeus e a lei ali, né, de Deus, né, melhor dizendo, né, ela ordenava que fosse apedrejado. Porém, se ele cumprisse aquilo, como que ele ia ensinar sobre amor ao próximo, sobre compaixão, sobre perdão? Então Jesus estava numa situação muito complicada, muito delicada naquele momento. Porém, o Senhor Jesus, ele tem sabedoria. Porque você sabe que nós temos que ter sabedoria do alto, sabedoria de Deus.
nas nossas vidas. Você sabe que não adianta só saber responder, saber dar a resposta certa. Tem também a maneira certa de responder. Tem pessoas que sabem a resposta, mas elas respondem da maneira errada, da forma errada, né? Com o tom errado, com a motivação errada, ainda que saibam a resposta certa. Mas Jesus, então, ele usa a própria lei. Olha o que ele diz. Mestre, então na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Por quê que ele fala isso? Porque a lei em Deuteronômio diz que o seguinte: a testemunha, ele usa a própria lei primeiro, né? Ele se mantém na lei. Ele diz que a testemunha do pecado, ela tem que ser a primeira a tirar a pedra. Então ele está dizendo assim, ó, se vocês não têm pecado, que atire. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque só quem não era culpado do mesmo pecado pode atirar a primeira pedra. Então ele primeiro colocou que eles eram culpados, porque eles também tinham pecado. E segundo, que a testemunha que viu o adultério deveria atirar a primeira pedra. Então ele usou a lei, absolutamente a lei, não saiu da lei de Deus e disse, olha, a lei diz que tem que apedrejar, ok. Então a testemunha tem que ser a primeira a apedrejar, mas tem um detalhe. Se ela não tem culpado, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então quando ele fala isso, ele coloca que a testemunha tem que ser a primeira a tirar a pedra, e segundo, que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele começa a eliminar todos aqueles que estavam ali. Por isso que ele fica ali sozinho com a mulher. No final você conhece a história, você sabe que todos foram embora, e Jesus ficou ali sozinho, e ele diz assim, então no versículo 10, eu vou pular lá no 10, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Então, a testemunha não atirou a primeira pedra, por quê? Porque ela também era culpada do mesmo pecado. Então nós não podemos atirar pedra, não podemos ser uma testemunha que tenha credibilidade quando nós também somos culpados, quando nós também temos pecado. Então todos foram embora. E nós precisamos aprender este ensinamento de Jesus aqui, que nós também temos pecado, que nós também precisamos da graça e do perdão de Deus, assim como todos à nossa volta. Por isso que a lei se resume em amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não quero para o próximo aquilo que eu não quero para mim. Eu quero que ele tenha aquilo que eu também quero ter. Eu quero que façam para ele aquilo que eu também quero que façam para mim. Porque todos nós temos pecado. Todos nós pecamos. Então Jesus, ele, pela lei romana, não poderia. Ele não poderia rejeitar a lei. Ele não poderia cumprir a lei, porque ele cairia em dois problemas, o da romana e o problema do perdão, né? Do perdão, de como ele vai determinar a morte de alguém, né? E ele também usa a própria lei para que as pessoas fossem embora. Vou usar esse termo, fossem embora. Porque a testemunha tinha que ser a primeira a tirar a pedra. E ele disse assim, ó, então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos tinham pecado. Todos eram culpados. Então Jesus elimina todos ali, ele se vê sozinho ali com a mulher, e ele diz para a mulher assim, eu também não, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, abandone a prática do pecado. Então Jesus diz, olha, vá, eu também não te condeno, mas vá agora e não pratique mais esse pecado. Não faça mais isso. Então, nós precisamos tirar esta lição para nós. Nós precisamos aprender sobre o perdão, sobre a justiça de Deus, o amor de Deus, a compaixão com o próximo. Amém? Também nós precisamos aprender que nós precisamos sim ensinar as pessoas a palavra de Deus para que elas não vivam mais na prática do pecado, né? Com sabedoria, porque não adianta você falar a coisa certa da maneira errada.
não falar aquilo que é certo do jeito errado. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Tua palavra diz que não há ninguém que não peque, não há um justo sequer. Nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Sabemos que a nossa justiça, ela vem hoje de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ensine a compaixão, o amor ao próximo. Que nós não sejamos mais como aqueles religiosos que apontam o dedo, acusam, mas também não vivem a palavra de Deus. Mas também têm pecado, mas também têm se omitido. Também tem, meu Deus, nós não somos juízes, o único juiz, diz a tua palavra, é o Senhor. Nós queremos nos apresentar ao Senhor hoje, de pedir perdão por todas as vezes que nós temos apontado o dedo, acusado, em nome de Jesus. Queremos viver a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Queremos obedecer a tua palavra, seguir os teus mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meu Deus, dá-nos um coração novo, cheio de amor, para que não sejamos mais egoístas, mas sejamos mais altruístas em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Derrama uma unção de amor pelo próximo, de amor àqueles que têm errado, que têm pecado, que têm muitas vezes te ofendido, em nome de Jesus, para que você possa perdoá-los com o mesmo amor que Deus nos perdoa, com o mesmo amor que Deus demonstrou para aquela mulher, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está aqui conosco hoje, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe. Coloque os teus pedidos de oração, amém, nos comentários, em nome de Jesus.